Olá, bom dia. Eu sou Kleber, trabalho na Secretaria de Educação do Eusébio, mais especificamente no DAE, Departamento de Apoio ao Estudante, e a gente está aqui mais em uma conversa, né? Uma entrevista, conversa, assim, de maneira informal, mas falando de assuntos importantes. Pela formalidade aqui, o valor de importância. Então, dentro dessa semana, da nona semana do bebê, e como eu venho falando, nona semana do bebê dentro de casa, por conta desse momento. Tá, hoje, né, nesse momento aqui para a gente vem conversar sobre sobre convivendo com o bebê e crianças durante o período da pandemia. Tá? Para a gente fazer essa conversa, eu convidei a psicóloga Nádia Rafael, que trabalha também no DAI. Eu vou pedir para a Nádia, para ela se apresentar e falar para a gente do trabalho que ela vem desenvolvendo, para a gente começar. Nádia, por favor. Olá, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. O meu nome, como o Kleber falou, sou a Nádia e trabalho já no DAE há algum tempo, né? E trabalho, minha formação maior, minha experiência maior é com crianças e adolescentes, né? E a gente atende geralmente nas famílias, né? Ou nas escolas e junto às famílias. Então, é um prazer para mim estar aqui, né, nesse momento dessa Semana do Bebê. Eu já participei em outros eventos da Semana do Bebê, mas é um prazer poder trocar, né, falar algumas coisas, trocar informações, trocar conhecimentos, né, e a gente poder estar contribuindo para esse momento tão importante da família, que é a chegada de um bebê, né? Isso é muito legal, muito importante mesmo. Nádia, dentro desse assunto, vamos trazer para esse nosso momento agora. Para esse nosso momento, eu digo nesse período que a gente está vivendo. Tá? Sim, a gente sabe que o bebê, a gestante, a mãe com a criança, uma das questões fundamentais é o afeto. Né? Assim, É, afeto é importante para todos os momentos da vida da gente, mas esse é muito importante. fundamental. Aí, assim, para esse momento de pandemia, quais são as novas formas de a gente demonstrar afeto? Hum. Cleber, você falou assim, as novas formas é um pouco meio complicado, né? Porque afeto é afeto. A gente tem esse desejo, né, no coração que vai brotando, principalmente uma mãe que carrega seu filho durante 9 meses, né, cria nessa convivência muitas expectativas e tudo. E quando se depara com esse bebê, né, assim, o afeto ele flui, né? Uma coisa assim que a gente não tem nem como digamos assim, dizer, dar um direcionamento, uma regra, uma norma, porque ele flui normalmente, faz parte de todo esse trabalho que a própria natureza vai fazendo com a mulher, né? De abrir, de ser essa pessoa que contém, que cria, que gera essa criança, né? Então, o afeto, ele flui normalmente. Agora, lógico que na pandemia a gente tem que ter mais cuidado, né? Então, a gente não... o fundamental da pandemia é o isolamento, mas nesse momento a gente não pode fazer esse isolamento, não pode se isolar da criança, desse bebê, porque o bebê ele é uma interação dessa mãe, é uma extensão dessa mãe. Então essa mãe precisa estar muito, muito atenta a tudo e a todas as necessidades desse bebê. Então fica um pouco complicado. O que eu diria, ela precisa se cuidar mais, né, de toda essa questão, principalmente do isolamento social das pessoas que estão ao seu redor, e que nem sempre é muito fácil, né? Porque às vezes a gente está inserido numa família que às vezes é maior, grande, a família, principalmente o público que nós atendemos, né? Que geralmente assim são pessoas que tem dentro de casa, tem outras pessoas, né? Que saem, que entram, que têm a sua vida, que às vezes não estão, às vezes estão preocupados com essa questão
do coronavírus, ou acham que na sua cabeça que isso não vai interferir na sua vida. Então, assim, novas formas, eu não sei se existem novas formas, mas, de alguma forma, a gente precisa se prevenir mais para poder viver tudo aquilo que a gente precisa viver com o bebê. Ser tudo aquilo que a gente precisa ser para poder dar condição ao nosso filho de ter um bom desenvolvimento, né? Então, eu diria isso, assim, que a presença, o carinho, o amor, né? Eu acho que passa pelo fato da mãe também se isolar, para poder criar um ambiente onde ela tenha essa interação, não seja prejudicada essa interação dela com o bebê. Com certeza, Nádia. Isso principalmente com as pessoas que estão dentro de casa. E a gente vai pensando assim, quais as possibilidades que a gente tem de família hoje, né? De quantidade de pessoas que estão dentro das casas, né? E quais são as idades diferentes que a gente tem dentro de casa. Quando tem bebê, acho que é fundamental, é muito sensível, né? É claro que a gente precisa saber também até que ponto as pessoas que vêm de fora, já que a gente está na pandemia, né? Elas podem demonstrar afetividade, né? Justamente pelos cuidados que a gente tem desse momento, né? Aí eu estava pensando em outra coisa que é o seguinte, sabe, dentro dessa questão, sabe, a gente tem, às vezes, 10, 12, 15 pessoas, enfim, às vezes uma infinidade de pessoas que convivem dentro de um lar. E o momento agora que a gente precisou ficar mais dentro de casa, ainda precisa, né, por conta de que a pandemia ainda está aí, aliviou um pouco, mas ainda está aí, né, a gente tem mais contato diariamente por uma longa quantidade de tempo com as pessoas. Eu fiquei muito pensando nisso, como é que a gente trabalha nisso, né? Já que a gente está, esses contatos geram energias, enfim, geram situações que às vezes não são tão boas. Como é que a gente trabalha isso, né? Principalmente pensando nas crianças e nos bebês. É. O, Kleber, na minha cabeça, quando eu penso assim numa família que tem um bebê pequeno e mora isolado, assim, tem uma estrutura, pai, mãe, filho, ou alguém mais assim próximo, né? Assim, é até natural acontecer esse isolamento, né? Então, a mãe, por si só, pela sua entrega com aquele bebê e tudo, ela se isola do mundo mesmo. Eu já vivi isso, né, em termos de mãe, eu também sou mãe, sou até avó, e a gente percebe que nos primeiros meses do bebê, né, quando você se prepara, que você tem uma condição, digamos assim, adequada, né, minimamente adequada, você se isola normalmente. Você sabe que aquele ser ele já precisa de todos os cuidados, não tem muita imunidade e tudo, então você normalmente, independente de pandemia, você já cria com aquela criança um certo isolamento, que é fundamental para que a mãe amadureça o seu conhecimento daquele ser, dê espaço na família para aquele ser viver. E a gente sabe que esse é um momento assim bem de simbiose mesmo. A mãe sente tudo que a criança está ali, a criança chorou, a mãe entende exatamente o que a criança tem e tudo, e que isso é muito, muito, muito bom. Mas quando a gente tem mais pessoas, né, ali nesse ambiente, a gente precisa ter muita cautela e ter um equilíbrio muito grande, sabe, Kleber? Porque você precisa também oportunizar para essa criança, digamos, quem tem um bebê e tem filhos maiores, né? Essa criança maior, ela precisa interagir com esse bebê. A gente não pode evitar, a gente não pode isolar completamente essa criança, mas a gente pode ter outros cuidados, né? A gente pode estabelecer regras dentro da família. Para isso, a mulher também tem que estar bem, os pais, a família vai ter que estar bem, né? E isso é muito importante. É você entender que o outro, principalmente uma outra criança, que já tem que elaborar uma série de coisas com a chegada de um novo, de um bebê, né? Quando tem esses irmãos, os irmãos mais velhos, eles precisam elaborar essa perda, porque eles perderam, de alguma forma, o seu lugar, a sua atenção, que hoje
por conta da vinda de um bebê, ele é muito focado nesse bebê. Daí a importância também do pai, do companheiro, ou da pessoa que está lá junto com essa mulher, né? Para favorecer e fazer com que certas regras elas sejam obedecidas e cumpridas, né? Tipo assim, lavar as mãos antes de pegar no bebê, né? Olha, teu irmão está aqui, o bebê está aqui, a gente precisa favorecer essa interação. Você pode me ajudar a trocar uma fralda, você pode ir ver se o bebê pegar alguma coisa para eu limpar esse bebê, fazer os cuidados que a gente precisa, mas aí a gente precisa estabelecer, olha, isso é importante que a gente lave a mão, é importante que a gente mantenha a casa limpa, é importante que as coisas estejam mais higienizadas do que normalmente estariam, né? E isso aí é uma sobrecarga enorme para a mãe, né? Porque você sabe, na nossa cultura, fica muito assim, ao encargo da mãe, e não precisa ser assim, Kleber. Eu acho que a gente precisa ultrapassar essa ideia, esse conceito, né? Se a mãe tem um companheiro, né? Esse companheiro é fundamental nessa hora. Ele é o pai, ele é aquela pessoa que vai estar nesse momento, ele não pode estar tão próximo da criança como assim na amamentação, porque é uma coisa, o homem não pode amamentar, né? A mãe é que amamenta, mas ele pode estar perto, próximo e faz toda uma diferença de tentar fazer com que esse ambiente, né, seja mais propício para que aquela criança viva o que ela precisa viver, mas viva de uma forma que não traga risco, né? Nenhum risco para a sua vida, nem para os que estão ali. Né? Eu lembro, Nádia, você falando assim da presença do pai, dessa coisa de como que os bebês, né, as crianças, aos poucos você vai ficando um pouco mais acessível ao mundo que a gente vai chegando, né? Eu digo assim, nascer é chegar ao mundo, né? Chegando ao mundo aos poucos, a gente vai passando o tempo e vai chegando nesse mundo. Mas lá no comecinho, ou dentro da barriga da mãe da gente, a gente está muito sensível, né? Falar alto, os barulhos, os sons, enfim, tudo que está ao redor é muito importante mesmo. Eu estava pensando numa outra coisa que foi muito essencial essa época agora, que foram os mecanismos de comunicação, né? O smartphone, o telefone, o celular, computador para quem tem, mas principalmente o smartphone, né, em que a gente tem a comunicação com pessoas que estão mais distantes da gente, foi muito importante. Está sendo muito importante nesse momento, não só pelo fato de a gente ter a diversão, porque serve muito para diversão, né? Mas a gente, assim, além desse fato de comunicação, né, porque as pessoas comunicavam com seus familiares, comunicam com seus familiares, além desse ponto de comunicação, a gente tem outras coisas que a gente precisa ter cuidado, né? O telefone celular tem uma bateriazinha, aí daí a questão da sensibilidade dos bebês, né, e das crianças também. É uma bateriazinha que ela é muito nociva, é muito contato com essa bateria, ela traz prejuízos. Mas não só isso, né? Tem a questão, de fato, com você passar o dia inteiro com o telefone celular na mão. Tá? Eu estou querendo saber de ti, sabe assim, o que é que tem de benefícios, o que é que você vê mais que tem de malefícios, nesse sentido, desses mecanismos de comunicação que servem, mas a gente precisa ter cuidado. É. O que eu vejo de muito positivo a gente utilizar esses mecanismos é a inserção desse bebê no mundo, sabe? Nesse momento, assim, da questão do isolamento, a gente sabe que para você se sentir aceito e ser aceito no seio de uma família, você tem que ter um lugar, tem que ter um lugar nessa família. E esse lugar, ele é construído fisicamente e emocionalmente. E não se dá só na hora do nascimento, não. Ele já vem sendo, de alguma forma, construído desde a concepção, às vezes até antes. Quando um pai e uma mãe dizem assim, eu quero ter um filho, olha, eu quero que seja assim, já tem um nome, já é isso. Então, já é um lugar que você vai construindo para essa pessoa existir no seio da família, né? E aí, quando você vê quando um bebê nasce, principalmente nesse período de pandemia,
onde o avô, a avó, talvez o padrinho, a madrinha, alguém que você, né, os tios, os primos, todo mundo quer conhecer essa criança. Essa criança já foi falada, já foi desejada, sonhada, né? E aí a gente sabe que não pode estar abrindo para todo mundo. Você não é momento você estar recebendo visitas e tal. Então, a internet, né, os meios de comunicação, eles vêm favorecendo muito, porque essa criança precisa ser celebrada, precisa ser festejada, né, precisa encontrar um lugar no seio dessa família, a família não só a pai e mãe, mas também uma família mais ampliada, ela precisa ter esse espaço. Então, é importante também que você tire foto, que você mande, que você mostre, olha, os seus primeiros sons, né? Está fazendo os primeiros balbúcios e tudo, os primeiros passos. Bem, tudo isso que a gente celebra junto a uma criança, é importante que a gente resiste, que a gente passe para outras pessoas, que a gente tenha esse cuidado, que as pessoas também possam participar desse momento que é tão importante. Né? Mas, infelizmente, que é o lado negativo, é que a gente também, principalmente as mães, precisam estar muito atentas, porque é uma coisa assim, um troço que vicia muito a gente, né? Tem é uma exposição que a gente faz, né, nas mídias e tudo, e que de repente a gente está o tempo todo com esse celular ligado, querendo passar informações e tudo, e a gente às vezes pode perder uma grande oportunidade de estar interagindo com a criança, e a gente está interagindo só com o virtual, né? Que isso aí eu acho que é uma coisa assim muito séria para a mãe, né? Principalmente para as mães que são mães lactantes, né? As mães que estão amamentando, então, esse momento assim, você tem que ter o cuidado, tem que ter a hora para ter o uso do celular, porque ele pode ocupar um lugar maior do que o próprio bebê. Corre o risco, né? Você fica o tempo todo lá querendo informação, saber o que está acontecendo com o mundo, e você não vive aquilo que é próprio do vínculo bebê, mãe e bebê, né? Que é essa simbiose, essa coisa assim bem para poder fortalecer essa criança ser nutrida afetivamente, essa criança ter as suas necessidades, pelo menos, digamos assim, as necessidades básicas dela, né, sendo satisfeita, porque às vezes a mãe está lá, peraí, o menino está chorando, aí peraí que eu estou conversando aqui, eu estou no celular, eu estou querendo ver alguma coisa, eu quero passar essa foto, eu quero, né? Então a gente tem que ter um certo cuidado e um amadurecimento, né? Um equilíbrio para poder viver isso tudo. Eu penso que isso ajuda muito. Eu estava pensando no que você estava falando antes, sabe, Nádia? Porque a mãe, ela, quando recebe a criança, logo no início, né, algumas mães sentem algumas coisas, né? Logo que a criança está recém-nascida, né? Por exemplo, algumas têm depressão pós-parto. Você falou uma coisa que eu acho que assim, é fundamental. O pai, quando é possível, dá um apoio. Ou se não, o pai e outras pessoas, né? A presença masculina é muito importante, às vezes os irmãos. Aí, assim, eu estou querendo que você pudesse enfatizar um pouco mais esse assunto, porque, veja, existem determinados cuidados que a gente vê nas medicinas, inclusive na medicina chinesa, a gente tem um cuidado que pode ser feito pela mãe, mas também pode ser feito pelo pai, que é uma massagem que é feita no bebê. A Chantala, né? Isso, que é maravilhoso, né? Que não precisa absolutamente ser feito pela mãe, né? Mas pode ser pelo pai, pode ser feito por outra pessoa. E nesse momento, às vezes, a mãe precisa muito de alguém para poder compartilhar esse trabalho que é muito forte. Como você falou, né? Ela está ali, ela vai amamentar, mas ela precisa de um auxílio. É sério mesmo, viu? Assim, quando a gente está preparando, né, essa vinda de um ser, né, colocar esse ser no mundo, muitas coisas as pessoas, assim, culturalmente se coloca muitas coisas, sabe, Kleber? Muitos mitos, muitas coisas assim. Então, assim, ser mãe não é uma coisa tão fácil, né? Educar um filho não é uma coisa assim tão fácil. Para a mulher, então, que tem toda essa questão da sua
imagem corporal, tudo modificado. Ela vive 9 meses, né, assim, de alguma forma, com uma criança que está dentro de você e que está, de alguma forma, usando tudo aquilo, toda a tua energia para poder se desenvolver, né? E isso, psiquicamente, vai sendo trabalhado dentro da nossa mente, do nosso emocional, da nossa, né, estrutura mental. Mas quando a gente percebe que a criança vem ao mundo, isso é você ainda vive sozinha ali, você, o seu corpo, você vai se adaptando em função de um bem maior, porque não é fácil você ter um corpinho, digamos, principalmente os mais jovens, né? Um corpinho mais ou menos perfeito, né? Do que a gente imagina que seja perfeito, né? Aquilo que a mídia diz que é perfeito. E aí você vê o seu seio aumentar, a sua barriga, você engordar, você isso, aquilo, né? Então, assim, tudo isso leva um tempo para que a gente vá absorvendo e a gente vá digerindo. O que ajuda muito é o desejo. Eu quero ter um filho, isso é importante. A gente tem uma meta, uma coisa que vale a pena viver tudo isso. E aí, quando essa criança nasce, né, dependendo da forma como você viveu tudo isso, isso pode ser sentido como uma perda muito grande, né? Emocionalmente pode ter sentido como uma perda. E a gente também precisa de um tempo, né, para poder compreender que esse ser não é só nosso no sentido corpóreo, né? Ele já começou a esse desvincular-se, né? Ele já tem vida própria, ele já respira só, ele já come, né? Depende da gente, mas assim, ele come por ele já não come mais por você. Você começa a ter uma atenção diferente, muito mais envolvida ao olhar para ele, mas é diferente de quando ele estava na sua barriga. E dentro disso aí, né, a gente vai vivendo um monte de coisa, porque as pessoas chegam para a gente e dizem assim, a maternidade é ótima, é lindo ser mãe, que maravilha. É maravilhoso, mas não é só o maravilhoso, temos também outras dificuldades. É você passar a não dormir mais, como você dormia antes, é você ter todas as noites interrompidas, né, dependendo da criança, de como essa criança se apresenta, se comporta. Você pode passar a noite várias vezes acordando durante a noite, né? Você começa a ter essa preocupação se está emborcado, se não está, se virou, se não virou, né? Aquelas coisas que a gente tem, as cólicas. Às vezes a gente fica sem entender o que é que a criança tem, é dor de ouvido, você dá remédio de ouvido, de cólica, não sei o quê, e vai te testando o tempo todo, e você vem num desgaste tão grande que, assim, emocionalmente você está estressada, principalmente se não tiver essa rede de apoio. O que seria essa rede de apoio? Um companheiro que participe, que na hora que entenda que você amamentou, mas que você precisa descansar. E aí é a vez do pai, do companheiro, de ficar com a criança para que essa mãe possa se restabelecer, né? Revigorar essas energias, recuperar essas energias, né? Alguém que possa, de vez em quando, também cuidar, dar um banho, ou então na hora em que o bebê está inquieto, chorando, porque não há algo mais angustiante do que você estar com o bebê chorando e você não saber o que ele tem, o que fazer, e toda a sua ansiedade passa para o bebê, e o bebê cada vez chora mais e você se torna mais ansiosa, né? E aí uma pessoa que está próximo, um pai, o apoio, às vezes uma sogra, uma mãe, uma pessoa que você confie que esteja ali te dando esse apoio, essa pessoa possa acalmar essa criança e acalmar a mãe também, né? Pegar essa criança e ficar com ela e ter esse cuidado para que você possa também se refazer. E quando isso não acontece, né, a gente fica se sentindo o ó do borogodó. Já ouviu essa expressão? Né? Assim, as pessoas ficam achando, poxa, eu não sou uma boa mãe, eu não sei cuidar do meu filho, eu não dou conta disso, eu não aguento o choro da criança, eu não. Isso tudo não é falta de amor, mas é um momento que você está vivendo de estresse, né? Que está lá em cima, exagerado, por talvez algum sofrimento que você também já tenha tido durante a gestação, algumas coisas que ficaram mal resolvidas, e quando chega nesse momento, cadê? Cadê a sua
base, a sua estrutura para lidar com isso, né? Então, muitas pessoas adoecem mesmo. Não é fácil, né? Tem pessoas que também fazem cesárea, né? O parto não é normal, é uma cesárea. É uma invasão muito grande no nosso corpo, uma cirurgia. Então, tudo isso a gente precisa de um tempo para elaborar, e as pessoas, geralmente a mãe, ela sente um sentimento de culpa enorme. Olha, era para eu estar aqui feliz, pulando alegre com meu filho, e de repente eu estou aqui estressada, eu não aguento ouvir o choro, o meu peito está doendo, eu não consigo amamentar, às vezes tem aquele problema no bico do peito, né, que racha, aquelas coisas normais que acontecem. E que, dependendo do ambiente também, que pode não estar favorecendo, das pessoas só apontarem o dedo, né? Culpar você, e você. Aquilo ali gera uma ansiedade, uma culpa tão grande, e adoece, há o adoecimento, né? Então, a gente precisa ter essa compreensão. Eu lendo alguma coisa sobre isso, eu achei muito interessante uma colocação de um teólogo aí, ele falava o seguinte: ele dizendo que a melhor postura diante de uma pessoa que está com um bebê não é você chegar lá para dizer, olha, dê isso, porque isso é muito bom, dê a mamadeira, ou então, o seu leite é fraco, dê o leite, faça isso, faça aquilo, né? Porque a gente encontra um monte de palpiteiros nessa hora, um monte de gente que sabe tudo e vem dizer para você que você está errado e que é diferente, né? Mas se você encontra alguém para dizer assim, do que você está precisando, o que você quer que eu faça para você, né? Isso dá um alento a todo esse sentimento que ajuda muito, né? Você saber que você pode contar, olha, eu não estou dando conta disso. Não tem problema, a gente vai fazer junto, né? Então, quando você tem essa fala, quando você encontra alguém que te compreenda e que não esteja ali para te apontar teus defeitos ou está dizendo que você, de uma forma ou de outra, que você está fazendo tudo errado, porque é só o que a gente escuta, né? Chega a sogra, chega a mãe, chega a tia, chega a amiga, a melhor amiga, aquela que diz, comigo foi assim, assim, assado. Então, nesse momento, eu acho que se a gente tivesse esse cuidado de não estar cobrando, mas de perguntar o que você precisa, isso faz muita diferença. Ah, com certeza, Nádia. Você falando aí, eu estava pensando aqui, viajando aqui em várias coisas, sabe? Eu tive uma oportunidade, três oportunidades bem importantes, com as minhas duas filhas, desse apoio, né? A gente que é pai, que é mãe, a gente tem oportunidades, assim, maravilhosas nesse sentido. A mãe precisa de apoio. E tive uma outra oportunidade, além das minhas duas filhas, quando eu era adolescente, assim, com 17 anos, que minha irmã mais velha, ela teve o primeiro filho dela, né, que posteriormente até se tornou meu afilhado. Então, assim, de ter essa aproximação masculina, porque eu acho que a figura masculina ela é muito importante nesse momento, sabe? No meu pensamento, Nádia. Se não for o pai, porque a gente sabe das dificuldades que a gente tem nesse mundo que a gente vive, mas um irmão, como eu tive essa oportunidade de ser. Aí, assim, eu vou te falar de uma outra coisa que eu acho que é fundamental, de fora das famílias, né? Esse apoio, tá, assim, não querendo ser, assim, contar vantagens, mas, assim, reconhecer o valor do trabalho da gente. O Departamento de Apoio ao Estudante, ele faz um trabalho muito importante nesse sentido. Eu te digo, esses dias a gente fez várias visitas e a gente chegar próximo às famílias e trazer um apoio, não só para o bebê, mas para as crianças de todas as idades. As famílias se sentem fortalecidas. Acho que estão precisando só de um fortalecimento, às vezes. Às vezes precisa só de alguém, ou duas pessoas, três pessoas, às vezes um psicólogo, para dar um suporte para as coisas que elas não estão conseguindo fazer. E a gente vem fazendo um trabalho bem importante nesse sentido, sabe, Nádia? Eu acho que se eu conto a minha experiência de fazer as visitas, mas seria bem interessante se você mostrar isso também, porque eu acho que faz uma diferença bem importante. É, geralmente assim, eu também já fiz algumas visitas às famílias, né, dentro de outro contexto, e a gente percebe mesmo que a família ela precisa ser olhada, ela precisa ser cuidada, né?
Então, às vezes, as pessoas que estão vivendo ali no seio da família, aquele estresse, aquela confusão, às vezes a gente não tem muita condição de dar o tempo e o ouvido, ouvir as crianças, aquilo que a criança está fazendo, está falando, né? E precisa, às vezes, de um apoio de alguém de fora, que venha, né, com uma certa neutralidade, no sentido de não estar envolvido com aqueles problemas ali, né, que possa ouvir e se colocar disponível. É isso que a gente tenta fazer, né, nas famílias. Quando a gente faz uma visita, né, o objetivo nosso é isso, é poder ouvir. Muitas vezes a gente chama a pessoa para ir lá, mas é uma diferença muito grande quando a gente está na nossa salinha, né, e escuta o que a pessoa traz. Outra coisa é a gente chegar lá no ambiente, a compreensão é muito maior daquela situação. Mas, lógico, que depende muito do foco, né? Quando eu quero trabalhar individualmente uma pessoa, eu não necessito de conhecer o ambiente dela, porque eu vou trabalhar com aquilo que ela traz para mim. Mas no nosso caso, que é um trabalho preventivo, né? A gente precisa, às vezes, de alguns dados e a gente pode facilitar muita coisa, né? Facilitar, às vezes, um encaminhamento para uma outra situação que a família necessite, né? Uma necessidade que a gente possa observar lá, às vezes é um aluguel social, às vezes encaminhar para uma cesta básica, encaminhar para um médico, né? A gente vê aquela situação e tudo. Então, tudo isso é um olhar nosso também quando a gente visita, que a gente ouve essa família, para ouvir, porque às vezes a pessoa está tão sufocada, não pode falar, o marido às vezes não ouve, ou o marido reclama porque a mulher não escuta, né? Ou a avó, a tia, e a gente começa naquele momento ali, a gente fazer alguma intervenção, no sentido de levar essa família a uma reflexão, né? Sobre a sua ação, ou mesmo só ouvir mesmo, para que a gente seja entendido. Nesse sentido do ouvir, né, as crianças, elas precisam muito ser ouvidas. Eu imagino dentro da família, né, com o estresse que a pandemia trouxe, das crianças quererem sair, a gente impedir aquela coisa, né, não ter escola, mudou toda a rotina e tudo, e eu imagino como seja difícil uma mãe com um bebê, que já tem uma demanda própria desta situação, poder lidar também com os filhos maiores dentro de casa que estão sem poder ter a sua rotina, tiveram sua rotina modificada, né? Então, isso deve ser muito difícil, mas eu acredito, Kleber, que o caminho é muito amor, né? Quando a gente ama, quando a gente tem esse cuidado com a gente, que a gente precisa ter, principalmente os pais, precisam ter um tempo para eles, Kleber, precisam ter um momento assim, olha, esse aqui eu vou dormir, vou descansar, alguém precisa ficar com o bebê ou com as crianças, porque eu preciso um tempinho para mim, para eu recarregar as minhas baterias, para poder eu lidar com as situações que eu preciso lidar e enfrentar, entendeu? Precisa muito desse cuidado. E principalmente quando você tem um companheiro, né, uma pessoa que nutre você afetivamente naquilo que você precisa, né, isso se torna uma situação bem mais fácil de você superar, né? Eu queria assim, não sei se fechar o momento, mas eu queria deixar uma mensagem, assim, Kleber, para as mães. Assim, a gente não tem que dar conta de tudo. Isso é um grande mito. As mães e os pais não têm que dar conta de tudo. A gente pode pedir ajuda. É normal a gente não dar conta de tudo. E a gente precisa se abrir para isso e, na medida do possível, pedir ajuda. E a gente tem no departamento, o DAI, né? É um departamento assim que tem essa condição também de chegar às famílias, mas a gente tem o NASF, a gente tem outros órgãos, né, da secretaria que tem psicólogos, que podem também estar ajudando, mas a gente tem o DAI tem essa preocupação,
né? Se você precisa de algum acompanhamento, precisa de alguma ajuda, uma orientação, estamos aqui e estamos nos colocando à disposição, né? Para o que você necessitar, para que a gente possa te ajudar em alguma coisa, tá bom? Ô, Nádia, muito grato. A gente, conversa boa, a gente vai conversando aqui, os assuntos É, vão aparecendo. Aí vai para frente, não tem para onde parar. Essa semana maravilhosa. A gente aprende muito conversando, Nádia. A gente, com puxa, você deve saber certeza. muito disso. A gente tem essas conversas que a gente está tendo aqui, são conversas que as pessoas que puderem, tiverem a oportunidade de ver, né, colocar comentários, né? Essa semana são momentos que a gente para pensar em determinado assunto, dividir, organizar nossa cabeça nesses assuntos, ter informações valiosas, porque a gente está passando informações valiosas. Então, eu sou muito grato a você por essa conversa. Eu também. Maravilhoso estar aqui com você, tá certo? Se você quiser se Aí. despedir aí, fica à vontade. Pois tá, eu agradeço. Eu quero dizer que também é muito bom a gente conversar sem muita preocupação. E eu acho que isso aí a gente teve essa preocupação no sentido assim, de trazer um assunto de uma forma que seja acessível a todos, né? E que quando a gente fala disso, a gente está falando da gente mesmo, a gente está falando do nosso dia a dia, que não é diferente do dia a dia de ninguém, não. Acho que a gente passa por muitas situações muito parecidas, né? Então, isso é um prazer também para mim. Também me ajuda a elaborar a minha vida, os meus conflitos, quando a gente fala dessas coisas. Tá certo. Valeu, viu? Gratidão. Obrigado pela oportunidade. Eu fico grato. Um abraço para todo mundo. Até mais. Tchau.